Olá a todos, todas e todes. Eu sou Tayane, arte educadora da Casa Fiat de Cultura, e esse é mais um Formação de Professores. Antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis, é, tenho cabelos compridos, ondulados, eles são castanhos e tenho algumas mechas loiras. Eu sou míope, então eu estou usando um óculos de grau com uma armação transparente de acrílico. Uso uma blusa preta e ao fundo tem uma parede branca com um cartaz de uma colagem com a obra A Menina dos Brincos de Pérola e alguns objetos. Me acompanha nessa formação o Hélio Vieira. O Hélio é um homem branco, tem os cabelos curtos e escuros, ele usa uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. Bom, a formação de professores desse vídeo, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o conjunto arquitetônico da Pampulha. O conjunto, nesse ano de 2023, está completando 80 anos, então, em comemoração a esses 80 anos, nós vamos falar um pouquinho da história, da arquitetura e do modernismo em geral. Vamos começar com essa frase do Walter Benjamin, que é: cada época não apenas sonha a seguinte, mas sonha se encaminhando para o seu despertar. Então, nesse despertar dos desejos, que a gente vai falar um pouquinho, né, da história da Pampulha, do Juscelino Kubitschek, o seu envolvimento com Oscar Niemeyer, e vamos falar um pouquinho de cada equipamento. Então, começando a história, né, os primeiros registros que nós temos sobre o local onde hoje é a Pampulha foi de 1848, que é do Arraial Santo Antônio da Pampulha, que era um povoado que ficava ao norte do Curral del Rei. E era um vilarejo construído, era povoado por fazendas, a maioria de imigrantes portugueses e escravos. E em 1897, com a construção da capital, né, da capital de Belo Horizonte, a nova capital de Minas Gerais, essa região, né, de fazendas, também foi conhecida como Pampulha Velha, foi uma região muito importante para o abastecimento da nova capital. Então, ali se mantinham, então, muitas fazendas ainda. E em 1904, um casal português, que é o do Dr. Manuel e da Ana Moraes dos Reis, esse casal começou a comprar alguns terrenos e formou a Fazenda Pampulha, que hoje é onde ficaria ali, localizado perto do Antônio Carlos, hoje onde nós conhecemos como a região do Jaraguá, Dona Clara, Santa Rosa e Liberdade. Então, ali foi construído a Fazenda Pampulha. Então, aqui nós temos uma imagem da construção da barragem da Pampulha, e nessa história a gente vai dar um salto para a década de 30. Então, na década de 30, nós temos a inauguração do aeroporto da Pampulha. No início, o aeroporto era utilizado com os correios aéreos militares, e só depois em 1936, que começou a ter voos domésticos, né, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que era a atual capital do país. Também em 36, começou o processo da construção da barragem da Pampulha, que foi inaugurada em 1938. A barragem da Pampulha, ela foi feita na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima, e a principal função da construção da barragem era ser um reservatório de água para a capital, que
não se continha mais dentro do contorno, né, do desenho que foi planejado, né? A capital estava crescendo e a ideia era ter um reservatório de água para abastecer essa cidade que estava em constante crescimento. E hoje, né, a lagoa, né, a avenida que circula a lagoa tem o nome do prefeito, Tarcísio Negrão de Lima, em homenagem ao prefeito. Então, em 1940, o Juscelino Kubitschek é nomeado prefeito de Belo Horizonte e a meta dele era continuar a modernização da capital. Então, continuar esse legado do prefeito Tarcísio Negrão de Lima e continuar... na época estava a ampliação da Avenida da Amazonas, então ele criou a cidade industrial, né, no lado oeste da cidade, e no norte ele faz a implementação da Avenida Pampulha, que hoje é a atual Avenida Antônio Carlos. E para todo esse projeto acontecer, surge a figura do Oscar Niemeyer. O Oscar foi um arquiteto com grande renome mundial. Ele, em todos os aspectos, né, dos projetos do Niemeyer, ele tinha como objetivo era trabalhar a plasticidade do concreto armado. Né? O concreto armado era uma tecnologia que estava utilizando muito na época, que trazia possibilidades de ter vãos, né? Os prédios ter vãos abertos e construir prédios mais modernos. Antes de continuar, né, mostrando os slides, eu vou ler um trechinho de um depoimento do Oscar Niemeyer, de um livro da Casa do Baile, chama Casa em Debate. Ele é um caderno de 2013 e tem um depoimento, né, quando o Oscar Niemeyer conhece o Juscelino Kubitschek. Um dia, Capanema me levou a Benedito Valadares, governador de Minas Gerais, que pretendia construir um cassino no Acabamundo. E foi nessa ocasião que conheci Juscelino Kubitschek, o então candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Fiz o projeto que mostrei a Benedito, mas o assunto só foi retomado meses depois, quando o JK, prefeito da cidade, novamente me convocou. No dia combinado, voltei a Belo Horizonte, tomei a conversar com o JK, que me explicou que era um bairro de lazer na Pampulha, um bairro lindo, como outro não existe no país, com cassino, clube, igreja, restaurante, e precisava do projeto do cassino para amanhã. E o atendi elaborando durante a noite no quarto do Hotel Central o que me pediram. Nunca tinha visto tanto entusiasmo, tanta vontade de realizar, tanta confiança no empreendimento, que no momento muitas dificuldades teria pela frente. E a obra começou. JK a segui-la diariamente, convicto que seria coisa importante naquela cidade. Quantas vezes visitamos a obra de Pampulha? Quantas vezes fomos de lancha para vê-la de longe e a refletir nas águas da lagoa? E JK não se continha. Que beleza! Vai ser um bairro mais bonito do mundo. Na Pampulha, nos deu muito trabalho. Para a JK, principalmente. A luta por verbas impossíveis, a briga contra o imobilismo que o cercava, contra o espírito provinciano de seus acompanhantes. Para mim, Pampulha foi o começo da minha vida como arquiteto. Então, nesse momento é quando os dois se conhecem,
e, né, tem o início dos projetos e da construção da Pampulha. E esse conjunto arquitetônico, ele em 1997 foi conhecido como Patrimônio Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Em 2016, o conjunto moderno da Pampulha foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, foi nesse primeiro momento ele foi candidato, e só depois de 4 anos, em 2020, que o conjunto recebe o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse título vem muito, ele foi, né, quando foi a candidatura, veio pela paisagem cultural, a importância da Pampulha como paisagem cultural. Segundo o portal da Prefeitura de Belo Horizonte, a paisagem cultural são espaços que nascem do trabalho conjunto das mãos do homem e da natureza e marcam a evolução da arquitetura e da sociedade. No caso da Pampulha, é entre a natureza, né, que tinha um espaço, depois, pelas mãos do homem, é construído a barragem, né, que a barragem é artificial, né, a lagoa é uma represa artificial, e depois vem os equipamentos que vai trazer mais beleza, essa beleza cênica para o espaço, para atrair pessoas, tanto para o lazer, para a contemplação. Então, essa seria a importância cultural da paisagem cultural. Então, nessa candidatura, né, que foi, quando foi eleito Patrimônio Mundial, entrou Cassino, que hoje é o atual Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, que hoje é o Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo, o Yacht Golf Club, que hoje nós conhecemos como Yacht Tênis Clube, a Igrejinha, São Francisco de Assis, o Espelho d'Água da Orla, que é onde ele une, né, articula todos esses equipamentos. Então, são esses os equipamentos que entram no Patrimônio Mundial da Unesco. Mas o projeto contemplava outros equipamentos também. Então, o projeto também tinha a intenção de construir o grande hotel de turismo, que não começou a ser construído, apenas sua fundação, e a residência Juscelino Kubitschek, que hoje é o atual Museu Casa Kubitschek. Então, a gente tem aqui um esboço, né, um croquis do desenho do Oscar Niemeyer, desse grande hotel. Esse hotel teria mais de 100 quartos, ficaria próximo ao Museu da Pampulha. Então, ele também teria essa península, né, como se estivesse entrando na lagoa, e teria outras coisas, né? Esse hotel teria cinema, bares, então seria um dos projetos de todos, um dos mais luxuosos. Ele não foi para frente porque quando começaria a construção foi quando foi proibido os jogos de azar, e aí tanto o cassino foi fechado e interferiu em todos os equipamentos. Então, o hotel ele teve só a sua fundação. E hoje, o Museu Casa Kubitschek é uma casa que abriga o museu, ela é construída na orla, né, construída nas margens da lagoa, e a intenção da construção dessa casa era estimular as outras pessoas a construírem casas modernas, casas luxuosas na região, e sempre lembrando que seria uma região, o próprio JK colocava como um bairro de recreio, né? Um bairro de lazer, um bairro de final de semana, onde seria um bairro para descanso.
Aqui a gente tem a fachada da Casa Kubitschek, né? Museu Casa Kubitschek. Então, ela tem esse jardim no início, que é do Roberto Buller Marques. Ela tem uma lagoa, então tem toda a questão das plantas, né? Plantas do Brasil, a questão da cor que ele utiliza muito, e aqui eu chamo a atenção para o formato do telhado da casa, que é também conhecido como asa de borboleta, que é um dos símbolos de uma casa modernista. Né, um dos estilos dessa asa de borboleta, trazendo esse ar moderno para casa. Aqui é uma imagem do pátio interno da casa. Então, a casa teria essa forma quase de um U, esse pátio interno. Bem no centro, ao fundo, nós temos um painel do artista Paulo Werneck, e ali estaria ligando, né, à direita, a entrada da parte íntima da casa, da suíte, né? Ao fundo teria a cozinha e a área de serviço, e é um espaço que integra toda a casa. Essa casa, o Juscelino fica com ela apenas 2 anos, depois a vende, quando ele se muda para o Rio de Janeiro para ser deputado federal, e depois de alguns anos, essa casa é comprada pelo Gilbert e Dona Juraci Guerra, que são amigos, que foram amigos do Juscelino. E essa casa fica com a família Guerra até a morte da Dona Juraci em 2004. Depois disso, os herdeiros assinam um termo com a prefeitura, e a partir daí começa o processo de restauração e reforma para transformar esse espaço em Museu Casa Kubitschek. E só em 2013 que é inaugurado o museu. Também fazia parte desse grande projeto, né, de lazer da Pampulha, a sede do Golf Clube. A sede é onde hoje a gente conhece, o espaço do zoológico. O golfe era um esporte que acredita-se que não foi, né, não pegou na época. Ele teria um paisagismo do Buller Marx também. Então, a gente tem essas duas imagens. A partir de cima é a sede, essa sede existe, essa sede fica dentro do zoológico, mas só a partir do prédio. E onde ficaria, né, o campo de golfe, que teria o paisagismo do Roberto Buller Marques, hoje é onde fica o zoológico. E essa sede também, apesar de não fazer parte do Patrimônio Mundial da Unesco, ela também é um prédio tombado, tanto nas instâncias federais, estaduais e municipal. Então, aqui nós temos a lagoa, né, o desenho da lagoa, onde ficaria esses espaços, né? Então, a gente tem onde ficaria o hotel de turismo, muito próximo do Museu de Arte, que seria, no caso, o cassino. Do outro lado do cassino tem a Casa do Baile, né, que manteve esse nome. Do lado da Casa do Baile, o iate, seguindo, né, a orla do iate. Igrejinha, continuando, Museu Casa Kubitschek, e na outra ponta, a sede do Golf Clube, hoje Jardim Zoológico. Bom, então, com todo esse contexto, com todo esse material, a gente tem uma proposta de atividade que é a atividade Investigando a Pampulha. Essa atividade seria para o Fundamental 1, que tem
o objetivo de introduzir o conjunto arquitetônico da Pampulha, explorar a interação entre arquitetura, arte e paisagem, que nós vamos ver no próximo episódio, que isso vai estar muito ligado, e promover a compreensão da importância do patrimônio, da preservação. Então, são conceitos que podem ser trabalhados com a idade dos alunos do Fundamental 1. Lembrando que toda atividade que nós colocamos aqui como proposta, elas podem ser adaptadas para outras faixas etárias. Então, colocando um pouquinho mais de complexidade, a gente pode levar para o ensino médio, por exemplo, e tratar questões mais relevantes, como a ocupação urbana, né? Essa questão do crescimento da cidade, são questões que podem ser trabalhadas dependendo da idade, né, com os mais velhos. Materiais necessários para trabalhar essa atividade seria as imagens. O interessante seria levar os alunos até a Lagoa da Pampulha. Quem mora em Belo Horizonte pode ser um pouco mais fácil, mas quem não mora, a gente tem uma alternativa que todos esses equipamentos da Pampulha, eles têm no site da prefeitura o tour virtual. Então, quem tiver depois interesse, mostrar para os alunos, entrar no site, ou então até disponibilizar, né, quem puder ter acesso, mostrar como seria entrando, que é muito interessante o tour virtual. E caso não seja possível, né, levar até Pampulha ou fazer esse tour virtual, trazer imagens mesmo de livros, revistas, imagens impressas da Pampulha, e ter papéis coloridos, lápis, pincéis, materiais diversos para trabalhar. E essa atividade é interessante, pode ser trabalhado tanto a questão, a disciplina de geografia e artes juntos, que, né, é interessante trabalhar esse aspecto de envolvimento. Então, a ideia na primeira aula é explorar a parte mais geográfica, né? Introduzir sobre a Pampulha, Belo Horizonte e a história e a cultura, né, do conjunto arquitetônico, mostrar as imagens, então, falar sobre a Igrejinha da Pampulha, né, Igrejinha São Francisco de Assis, Casa do Baile, Museu da Pampulha, e destacar o papel dos Oscar Niemeyer na criação desses edifícios, né? Mostrar com mapa onde que fica, né? Igual o mapa que eu mostrei anterior pode ser utilizado, né? Quem quiser voltar ao vídeo, tirar um print, imprimir, mostrar como que é o desenho da lagoa, onde que fica cada área, né? Onde se destacam. E na segunda aula, ir para a parte prática, né, que é a parte artística, né, na aula de artes visuais. Então, a ideia é pedir que os alunos escolham um edifício, né, um equipamento da Pampulha para desenhar sua própria visão. Então, como que seria o meu museu? Como seria uma casa dançante, né, um restaurante dançante? Como seria uma casa futurista, uma casa moderna? Como que seria, se eu tivesse uma casa moderna, como que eu ia desenhar essa casa? E incentivar nesse processo a criatividade. Então, para fazer a finalização e avaliação, a ideia é que cada um traga esse trabalho, né? Seja ele desenho ou colagem. Uma possibilidade também é fazer maquete, né, dos equipamentos com materiais reciclados, com caixas, e montar a sua própria lagoa. Então, a turma pode criar uma lagoa, um desenho da lagoa, e pensando onde que ficaria cada coisa. Onde ficaria o museu, onde que ficaria um cassino, uma casa de jogos, onde ficaria o restaurante, qual a importância de um estar perto do outro,
como que seria o deslocamento, né? Então, são várias questões que podem ser trabalhadas. E sempre, né, pensando na compreensão do aluno em relação à arquitetura, à paisagem, né? E pensando também nessa relação entre os alunos. Aqui a gente tem, finalizando já o episódio de hoje, uma imagem antiga também da Pampulha. Aqui a gente tem o Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino, no centro da imagem. E aqui algumas referências que nós utilizamos nessa formação, tá ok? Então, pessoal, muito obrigada por participar. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.